Vocês viram a aula gravada, né? Espero que sim. Maria. Deixa eu Você tinha abrir postado a de sábado, não é? A que você ia postar sábado não é dessa matéria, não é? É É? dessa matéria. Meu Deus, será que eu assisti? Gente. É dessa matéria. Eu lembro que eu assisti 2 aulas. Terminou fundição, né? Na de sábado, parece que foi. Não entendi, perdão. A de fundição, parece que terminou de Isso, explicar. fundição, exatamente. Ah, não, assisti. Deu assistir. Eu tô no fundição 2, isso. Fundição 2. É. Pronto. Então, a gente, lá na aula de sábado, é melhor esse slide aqui. A gente viu uma introdução de fundição genérica e depois a gente viu, na aula de sábado, a gente viu 3 processos. Tem essa parte aqui de areias e ligantes inorgânicos. Então, tem esses 4, a gente vai ver todos, né? Esses 4 primeiros aí, desses 4 primeiros a gente viu os 3. Na verdade, era para eu ter gravado areia e cimento. Só que, para poder fechar essa parte de areia e ligantes inorgânicos. Só que eu não sei por que eu achei que o areia e cimento era do outro tópico. Mas areia e cimento faz parte desse tópico. E era, tipo, vocês vão ver que é um slide, 2 slides só. Então, a gente vai começar a ver a partir de areia e cimento, depois a gente vai ver os com ligantes orgânicos, sem ligantes e outros refratários diferentes de areia. Eu espero terminar tudo hoje, né? Essa parte toda hoje. Isso que a gente está vendo, lembra que ainda é dos moldes colapsáveis. A gente viu essa divisãozinha aqui, e a gente está vendo tudo dos moldes onde tem aqui descartável, né? Mas esse termo aí, descartável, na literatura é muito improvável que vocês vejam. Vocês vão ver que é moldes moldes colapsáveis, ou tem um outro nome, mas não é esse nome que tem nesse slide, não, mas já que tem aqui, provavelmente pode ser utilizar também, né, descartável. Mas eu prefiro colapsável, moldes colapsáveis. Então a gente viu de areia verde, que é quando mistura argila e água, então é um dos mais comuns, né? Eu mostrei vídeos para vocês lá nos vídeos gravados. Tem o esqueminha também, né? Tem outro esqueminha que era o melhor, mas tem o esqueminha de montagem. E o de areia seca, que era bem análogo ao de areia verde, só que a gente colocava um ligante, por exemplo, óleo, geralmente eram óleos, né? Óleos vegetais, e deixava secar. Então tinha que ir para um forno, precisava de uma etapa adicional. A gente viu que a gente conseguia geometrias mais complexas por conta disso, né? Tinha alguns detalhes aí. Certo. E aí a gente viu também o processo de silicato, que é um ligante que é adicionado na areia, e aí existe uma reação quando você sopra CO2 com silicato, e aí forma silicato vítreo e sílica gel. E é esse produto, esse composto vítreo, né, que é tipo, como se fosse uma cerâmica, ela confere um acabamento melhor para a peça, né, para o molde aí, o molde fica melhor. Com acabamento melhor para a peça. Ok, deixa eu só fechar um slide que tá aqui, tá me atrapalhando. Pronto. Ok, então a gente viu esse. E aí ficou faltando de areia e cimento. Vocês vão ver que são 2 slides. Que a ideia é que você utilize cimento. Esse cimento, existem diversos tipos de cimento, né? Mas esse cimento vai funcionar como igual os outros processos. Ele vai ser um ligante. E aí você consegue moldagens, né? Moldagens não, perdão, moldes, isso, moldes bem rígidos. Então, que tem uma resistência bastante interessante aí, né? Você pode utilizar para certas aplicações que você precisa dessa resistência mecânica. E aí, como vocês conhecem, o cimento é um componente bastante utilizado, né, em construção civil. Então, existe um tempo de cura, e aí quanto mais tempo esse molde aí ficar, maior a resistência mecânica, né? O cimento, o tempo de cura dele, ele vai ficando cada vez mais rígido, né? Ele tem um tempo de cura prolongado. E aí,
esses moldes, eles não têm uma boa colapsabilidade, né? Você não destrói eles. Não é igual a areia que desmonta. E essa parte daí dessa areia que você utiliza cimento, ela não é recuperável. Não é igual, por exemplo, a areia verde, que você consegue recuperar quase praticamente toda a areia lá, né? Só um pouco por cento que você não consegue. Então, certo. Então a gente viu esses 4. Era o que eu queria ter terminado a aula passada. E aí ficou faltando esse 1 minuto de explicação de cimento. E aí agora a gente vai começar a ver o outro aí, que é moldagem em casca. O primeiro de areias com ligantes orgânicos. Depois a gente vai ver resina de cura frio também. Então a ideia, essas moldagens, elas partilham muitas semelhanças com outros, a gente, que moldagem em casca ou shell, né? Às vezes vê que esse pessoal fala muito de shell, quando fala de, não é muito comum falar em casca, sabe? Eles falam muito shell. Shell é casca em inglês, e aí na indústria é muito citado pelo nome shell. E aí eu estava falando que esses processos de fundição, eles partilham semelhanças entre si. E o processo de shell aí, vai ter semelhança com outros processos que a gente vai ver e tem semelhança com processos que a gente já viu. Só que, a partir dos processos que a gente já viu, ele tem umas coisas bem diferentes. Como é que funciona o processo de shell? Você tem esse processo aqui, que é o de caixa. Porque tem o de caixa e tem os nomes aqui, deixa eu lembrar. Tem o de tamboreamento, que é esse que a gente vai ver o esquema, e tem o de sopramento. Então, esse esquema aqui é o de tamboreamento. Então, você coloca um molde, pega o molde, né, o molde metálico. Nesse caso aqui, ele tem que ser metálico por conta da temperatura, se eu não me engano. É isso mesmo. Ele tem que ser metálico por conta da temperatura. Esse molde ele tem que estar na temperatura alta. E aí, estão vendo que ele está ao contrário aqui. Você coloca esse molde ao contrário, em cima de uma caixa com areia, de um tambor com areia. E aí você vira esse tambor. E aí, por conta da temperatura, essa areia ela tem um ligante orgânico. Pode ser, por exemplo, aqui de resinas, né, como fenolformaldeído, ureformaldeído, alquídicas, sendo as de cima aí a base de formaldeído mais comuns. Então, essa areia ela já vem misturada. Muitas vezes você já compra essa areia com esse ligante, tá bom? Na verdade, a maior parte das aplicações você já compra essa areia com esse ligante. E aí, essa areia, a resina, ela vai curar por conta da temperatura alta. E a resina que está mais próxima, em contato com esse modelo, essa resina cura. Então forma uma casca em cima do modelo. E o que a gente faz? A gente gira de novo o tambor, e aí essa parte que curou da areia em cima do tambor, do molde, você depois vira, né, e tira a casca, onde tem aqui no 5, você tira essa casca. Então fica metade aí da casca. Metade do molde. Aí você faz isso com os dois lados, você passa uma cola entre esses dois moldes, geralmente tem guias, e você liga. E aí você gruda, né, isso. Tem uns guias, né, uns buracos, uns furos, assim, para guiar esses dois moldes. Você cola esses dois moldes juntos, e aí você depois, geralmente você coloca em cima de alguma outra caixa de areia para poder vazar, né, para poder sustentar, porque ele é apenas uma casca, né. Então tem aqui as cascas, por exemplo, ó, a gente consegue ver aqui uma casca, tá vendo? E aí o produto que está sendo feito a partir da casca. A gente vai ver um vídeo desse processo. Então esse processo ele também é conhecido como em cascas, em moldagem em cascas, ou Cronin, que é quem inventou esse processo, é o nome do cara. É produzido na Alemanha, é produzido para diversas ligas, é utilizado uma areia com resinas, né? Ok. E aí eu falei que o modelo para fazer o molde, ele tem que ser metálico, porque esse modelo, ele tem que estar quente o suficiente para poder curar a resina. Pode acontecer de você, aqui no tamboreamento, você aquece, vira uma vez, deixa curar um pouco, né, desvira, depois você aquece de novo e vira de novo, para poder aumentar a espessura da casca. Isso pode acontecer, tá bom? Esse processo também é utilizado com esse esquema de árvores. A gente viu lá naquela parte de fabricação de joia esse esquema de árvores, onde você tem diversas peças unidas aí, né? Você não faz uma peça só. Então esse processo é utilizado muito para fazer essa parte de árvores, contendo várias peças dentro de você consegue fazer várias peças num vazamento só. Então, ó, o molde lá numa temperatura aí de 250 graus Celsius, não precisa compactar, isso é muito interessante, né? Você todos os processos que a gente viu até agora, a gente tinha uma espécie de compactação dessa areia.
Então, no processo de shell molding aí, né, de encasca, a gente não precisa dessa compactação. A areia utilizada, a gente viu que pode, eu não sei se eu passei para vocês, mas essas areias utilizadas, elas podem ter diversas origens. Pode ser areia de fundo de rio, pode ser areia sintética. A areia utilizada para shell molding, ela tem que ser uma areia bem fina. Então, a areia com granulometria bem pequena, né, bem fina. Por quê? Porque essa areia fina com esse ligante, ela vai ter as características interessantes aí para poder aderir à superfície. Se for uma areia mais grossa, ela vai ser mais difícil de aderir, né? Essa areia mais fina, ela forma uma ligação melhor com essa casca. Então, a resina de areia polimeriza, os tempos aí de polimerização são rápidos, 1 a 3 minutos. Espessura da casca, suficiente para suportar a pressão do líquido. Então, essa espessura dessa casca aí tem de 5 a 10 milímetros. Então, falou do tempo de cura e da espessura. Então, a espessura é relativamente pequena, né? É 1 centímetro. 10 milímetros é 1 centímetro. De 5 milímetros até 1 centímetro. Eu já vi, esse 1 centímetro aí tá pouco. Eu já vi algumas espessuras. Eu acho que pode ser um pouquinho mais, mas meio que 1 centímetro não é pouco, não. A casca é destacada do modelo, as barras são fechadas e tá pronto, né? O que eu falei que a gente cola e tal. Então eu falei que tem o tamboreamento e tem o sopramento. O tamboreamento é mais utilizado para fazer um molde e tal. Se você tem uma linha de montagem, tem diversos moldes, você pode gastar com um sistema de sopramento, aí você pode colocar um sistema de sopramento, que é com um custo maior. Mas aí, né, se você for fazer em série, isso acaba ganhando tempo, porque a areia ali em cima do molde, você pode fazer vários de uma vez, tá bom? E você pode controlar melhor o processo. Então, na areia soprada para cavidade, produzir uma casca de espessura uniforme e controlada. Ok. Então, é o que eu falei, para grande quantidade de peças e uma utilidade para confecção de machos. A gente viu que macho utiliza areia seca, ou então esse modelo aqui, perdão, de shell. Então vamos ver uns vídeos, né? Acho que os vídeos são mais interessantes que ficar falando o tempo todo. Não sei se esse tem um desses vídeos aqui que é bem legal. Esse é esse, esse é o outro. Esse é bem bom também. Acho que eu prefiro passar o outro primeiro. Pera aí, rapidão, gente, que eu compartilho. Pronto. Deixa eu pegar. Pronto, então eu vou tirar o som aqui, que até porque o vídeo está em espanhol, né? Deixa eu só baixinho aqui. Meu Deus, dá um play aqui. Pronto, então vamos passar um vídeo. Aqui, ó, esse já é o molde em casca. Tá vendo esse molde amarelo aí? Já é o molde de areia pronto, em casca pronto. Então ele vai mostrar aí como que chegou nisso, né? Ali tem um molde metálico. Tá vendo lá no fundo tem um molde metálico. B. Aí está introduzindo o macho dentro do molde. E aí vai fabricar esse vaso metálico aí, tá vendo? Percebam que, olha para vocês verem a qualidade superficial do vaso e os detalhes, estão vendo? Então esse processo aqui de fundição, ele já fornece para a gente é bem mais interessante, né? Em termos de rugosidade e qualidade superficial. Então, ó, essa é a placa com o molde metálico, tá vendo? Então é o que eu falei que vai colocar dentro do tambor. Então, ó, fixou, colocou. Esse aí é para o guia, né? Para ver se o molde está no lugar certo. A areia. Percebe que é uma areia bem fininha, bem fininha. Ele está falando. Então aí está preenchendo o tambor com a areia. Aí ó, vai virar o tambor. Deixa eu parar. Aí, girou o tambor. Estão vendo as chamas aqui no canto, né? Que está esquentando o molde continua quente. Aí virou, né? Esquentou, jogou a areia no molde. Tá pronto, né? Vai tirar aí. E aí tá pronto.
Ah, aqui no caso, é daquele que eu falei que pode ter vários ciclos. Eu falei que pode aquecer de novo. Então, aqueceu de novo, girou de novo para aumentar a espessura da camada curada. Aí, ó. Agora já está a parte pronta. Acho que vai terminar de curar. Isso, terminou de curar, esquentou de novo para terminar de curar. Aí mudou a cor. Um pouquinho, né? Ficou meio amarelado. Aí tá tudo processo automatizado, né? Retirou a parte, os 2 moldes. Tá testando para ver se tá com a resistência, né? Ele tirou alguma parte que não quebrou no meio. Aí vai mostrar a parte do colando o molde também. Aí tá fabricando o macho, né? Essa é a parte que vai dar a cavidade do vaso. Lembra que o macho é a parte interna que dá origem a uma cavidade. Então, ó, tá posicionando o macho dentro da peça, né? Aí tá passando uma cola. Ele passou ali em cima porque aquela parte ali não tem problema, né? Ela vai colar. Tem que ter cuidado para não passar dentro do molde, né? Onde vai ter esse vazado do metal. Aí tá sendo uma espécie pressionado, né? Uma pressão mecânica. E aí onde eu falei que coloca como se fosse onde tem areia, né? Para apoiar essa casca, esse molde de casca. Aí agora tá pegando metal fundido. E tá sendo vazado dentro do molde. Aí vai vazar, fazer alguns vazamentos. Tá pegando fogo, né? O metal quente. Aí agora vai quebrar, ó. Quebra o molde. E aí tá o vaso em metal. Aí depois tem que tirar essa parte de cima, a gente já falou um pouquinho, essa é a parte de alimentação, né? Então depois é retirado essa parte aí de cima. Aí tá fazendo uma limpeza superficial, né? Inicial aí da areia. Tirar um pouco de areia. E esse é o vaso final. Deixa eu pegar outro vídeo. Outro vídeo é menorzinho, mas é a mesma ideia. Esse vídeo é mais detalhado. Aqui, ó. Já foi, aqui não mostrou. Ali já tava a parte a casca, né? Que tá fazendo o processo de cura, né? Terminando o processo de cura da casca, do molde em casca. Neste processo, os modelos feitos em metal são fixados em máquinas casqueiras e aquecidos. Acho que esse é o que fala. Uma areia recoberta com resina, que é catalisada, assumindo a forma do mole. Após o processo, a casca é extraída e colada, Curada, tá a palavra aí. Curada. estando pronta para a linha de vazamento. Tem uns impactozinhos para poder soltar. Aí tá colando também, ó. Tá vendo que tem uns furos? Esses furos são para guiar, né? Uma peça e outra. O outro é melhor porque tem mais detalhe, tem o processo inteiro. E o molde ainda tá quente, tá vendo que a cola tá até espumando ali, né? Agora tem uma pressão, né? Então, o outro é mais detalhado, né? Eu acho que o outro vídeo tá melhor. Certo, então esse é o básico da moldagem em casca, né, do shell molding. Então a gente tem produtos, vocês conseguem perceber que a rugosidade superficial é bem boa, né, o acabamento do produto é bem bom, a gente consegue geometrias bastante interessantes aqui, né, geometrias internas, bem complexas, então esse processo é muito interessante.
Então, ó, tem excelente acabamento e precisão dimensional, foi o que eu falei. Permite flexibilidade de formas, foi o que eu falei. Alguém mandou alguma mensagem? O custo é bem elevado. Não é tão elevado assim, não. A fundição não é tão elevado. Não é só... A areia vai ser mais cara, né? A areia vai ser mais cara, porque é uma areia já com um ligante, né? Aí orgânico. Bom, e aí as areias não recuperam, você viu que o cara estava descartando, né? Essa casca aí você não recupera. Então tem alta aplicabilidade em indústria automobilística, componentes de alumínio. O mais interessante é que, tipo assim, certas aplicações em que você precisa de uma rugosidade superficial melhor, você precisa de uma tolerância, a gente estava falando lá de tolerância e metrologia, vocês lembram? Você precisa de uma peça que tem um controle melhor, com a tolerância melhor, então, esse tipo de processo vale a pena, mesmo que seja um pouquinho mais caro. Bom, certo. Vamos para o próximo tipo de fundição, que é de resina de cura a frio. E o próprio nome já diz, a cura vai ser a frio. Né? É a mesma ideia aí, por exemplo, vocês já mexeram com resina de cura a frio, tipo epóxi, né? É a Durepoxi da marca, né? A resina epóxi é uma resina de cura a frio. No caso, você vai adicionar uma resina, né, uma ligante aí no seu molde, na areia do seu molde, que vai fazer a cura a frio. Não precisa ir para forno. Bom, então é um processo mais recente aí da década de 50, revolucionário a tecnologia de moldagem. Você não precisa de forno. O que acontece? Forno é caro para a indústria. Né? Manter forno é caro. Então, esse tipo de fundição aí tem uma boa vantagem, que é justamente não precisar do forno, não precisar curar na temperatura alta. A gente vai ver que tem uma limitação para esse tipo de processo que está justamente relacionada a essa cura. Tá bom? Então tem aqui, ó, dispensam longos tempos de cura, dispensam temperaturas elevadas, eliminam presença de gases provenientes de queima de componentes orgânicos. Então esses dois processos que a gente está falando são de aditivos orgânicos, né? São de ligantes orgânicos. E esses fenoldeído e tal, eles podem liberar gases que você viu que o cara estava usando uma máscara. Então, essas resinas de curar frio, elas eliminam essa necessidade aí de utilizar máscara por conta desses gases. Tá bom? Ampla gama de processos industriais, né, de processos de produtos disponíveis e resinas polimerizam a temperatura ambiente. Então, o tempo da ordem de minutos, é o que eu falei. Essa resina, ela catalisa rápido, né, que às vezes limita o processo. A outra coisa é que a gente não precisa de modelo metálico. No caso anterior, da fundição anterior, a gente precisava de modelo metálico para ajudar na cura. Aqui a gente não precisa, então vai ser interessante para a gente utilizar, por exemplo, um modelo de madeira, né, que é muito mais barato. Fornecem moldes de elevada resistência, de alta colapsibilidade, sem necessidade de elevado grau de compactação, então você não precisa compactar. Moldes manuseáveis, e geometria complexa. Isso a gente não comentei, mas é bem dedutível. Assim como o processo anterior também fornece uma boa acabamento superficial e é muito bom para produção em grande escala. Acho que nesse slide aqui que tem, certo. Então, como que é feito para fazer essa moldagem, né? Aqui tem os tipos, né, de resina, furânica, fenólica e alquídico-uretanas, e aí você precisa de um catalisador. Não sei se vocês já mexeram com... Alguém já fez cuba de pia em granito, assim, sabe a pia, sei lá, pia da cozinha ou pia do banheiro? Às vezes você compra separado a peça, que é a pedra, e tem a parte da cuba, que você tem que colar na pia. Aí, eu não sei se vocês já fizeram isso, tem umas cubas que são de cerâmica, né, umas cubas da pia que são de cerâmica, você tem que utilizar uma espécie de cola para poder colar, uma resina, né, que cola essa cuba nessa pedra. Alguém já fez isso?
Pergunta bem louca aí, mas alguém já fez isso? Não. Não? Nunca viram fazendo nem nada? Fazer não, mas eu já vi. Você tem um catalisadorzinho, que Ebert falou que já viu. Não tem um catalisador? Tem você compra uma pasta, que é uma resina plástica, e você compra separado um catalisador. Eles nem deixam exposto o catalisador, às vezes, em peças de material de construção. Quando você compra essa resina plástica, que vem tipo uma lata de tinta, o catalisador eles vendem separado. E tem tipo um negocinho de veneno, assim, no catalisador, assim. Sabe aquele de... Quando você perguntou, você já viu fazendo o quê? Você já viu colando cuba de banheiro na pia. Deixa eu explicar isso melhor. Peraí. Ah, tá, que tava uma barulho ali que eu não tinha ouvido. Né? Sempre tem alguém gritando na casa do outro. Pior que tem mesmo, né? Perdão, comentávamos, mas sempre tem alguém aí falando na sua casa, a gente sempre consegue escutar. O povo da minha casa, acho que tem um problema de família. Agora no WhatsApp. Que a gente... Inclusive eu também, a pessoa tem que falar alto comigo, que eu acho que eu ouço baixo, por isso que eu falo alto. É normal, acho. Igual com o telefone, sabe quando tá de fone? Que você fala alto pra pessoa? Você quer ver meu pai? Meu pai, oh meu Deus do céu. É o master. Cuba de pia de pedra. Não era isso que eu queria. A ideia é essa daqui, ó, essas cubas metálicas aqui, por exemplo. Tá vendo? Ó, cuba de inox. Oh, meu Deus. Mas aqui, ó. Essa cuba que você cola na parte da pedra. Eu queria as que eu geralmente que eles utilizam para colar, porque essa aqui é encaixada. Mas as que são utilizadas para colar, geralmente são de algum material cerâmico. Ah, meu Deus, é esse slide aqui, tá? Cuba pia cerâmica. Vamos ver se tem. Meu Deus, essas cubas mudaram muito. Mas antigamente, quem tem casa aí mais antiga sabe do que eu tô falando. Essas cubas de cerâmica É aquelas que parecem meio de pedra, assim? É uma cerâmica, tipo um prato. O mesmo material que um prato, vamos supor. E aí você cola. Isso daí tem que colar na parte da pia de granito, da pia de rocha. É isso que eu tô falando, né? E aí, o que acontece? Você compra essa resina separada. E essa resina separada, ou você compra a resina separada do catalisador. O que o catalisador faz? O catalisador faz com que essa resina ela cure. É igual a epóxi, que você tem que misturar duas resinas diferentes. E aí é como se agisse como um catalisador. Você faz com que essa resina cure por conta dessa junção aí com um catalisador. Então o catalisador ele faz com que aconteça essa reação de cura. E aí, é o que eu queria falar, eu queria perguntar para vocês se vocês já viram isso, é porque essa reação de catalisação é rápida. Você passa e, assim, se você demorar, se você não passar rápido, você não consegue colar, né? O material começa a solidificar. Rapidinho. Esse catalisador é tipo aqueles endurecedores aquelas resina epóxi, né? Sim, exato, é a mesma coisa. É como se fosse um endurecedor, é um catalisador. Aí, eu perguntei se vocês já fizeram isso, porque eu já fiz uma vez. Uma vez eu morava numa república, quando eu estava na faculdade, contar a história. Né? Mas é rapidinho, é um segundo. A gente estava lá na faculdade, a gente alugou uma casa. Era uma casa bem grande, moravam 10 pessoas. E a gente que alugou. Eu nunca quis morar em república, mas eu morava em outro lugar, eu tinha uns amigos, eles me convenceram a ir. Tá. E aí tinha a pia do banheiro, que era o banheiro... Não é Playboy. Na verdade, República é interessante que é mais barato. Essa é a ideia. Justamente porque a gente não tem muito dinheiro, entendeu? E aí, e a gente colocava muita gente na casa justamente pra ficar barato, né? Tipo, tinha 10 pessoas na casa, pra ficar mais barato. E aí, a cuba da pia descolou. E aí a gente foi procurar saber como que colava essa pia. Aí vai eu e meu colega de quarto, porque assim, se vocês moraram já com um monte de gente, um monte de era garotos, né? Eu também era na época, mas eu tinha mais responsabilidade. E meu colega de quarto também. Então a gente tomava frente de muita coisa. E aí nem foi a gente que descolou a pia, mas a gente foi atrás para poder consertar, porque a gente tem que deixar a casa sempre em ordem, né? Coisa de aluguel, tal.
Aí a gente foi atrás disso, aí a gente foi e passou. Beleza, aí tem esse catalisador, a gente comprou, veio um catalisador que é um líquidozinho, assim, um vidro bem pequeno, com aquele símbolo de veneno na frente, assim, aquela caveirinha. E aí a gente foi, é o que eu falei, você tem que, alguém vem trazer aquilo, fica num depósito, aquilo não fica exposto. Porque o pessoal meio que rouba também, sei lá. Aí a gente foi, comprou e misturou, aí tinha lá as instruções. Se você mora num lugar quente, utilizar menos catalisador. Se você mora num lugar frio, utiliza mais, porque vai demorar demais para poder catalisar lá, para poder endurecer. Aí o que a gente pensou? Nossa, a gente mora aqui em Campinas, né? Campinas estava no meio do ano, eu sentia frio lá, então vamos colocar muito mais, né, do que manda para poder catalisar. Beleza, aí a gente tá bem de boa, assim, com luva, sabe, passando o negócio tranquilamente. Do que a gente tava na metade da cuba, já começou a endurecer. E aí a gente tipo assim, estragou o negócio e teve que jogar fora, tipo, tirar, porque endureceu. Eu não consegui nem mais tirar da lata. Aí a gente vai mais uma tentativa. Vamos mais para mais uma tentativa. Aí, no meio do negócio, passando o catalisador. Aí a gente falou assim, agora vamos fazer o quê? Vamos utilizar a quantidade para o lugar quente. Né? Imagina, o Brasil tem lugares muito, muito quentes. A gente estava lá, temperatura de 10 graus. Vamos colocar a temperatura que manda, a quantidade que manda. A gente utilizou o que seguir, o recomendado. Daqui a pouco eu tô passando de novo, com luva, tudo bonitinho, né? Começa a endurecer de novo. Eu falei assim, não, dessa vez eu não vou perder, não. Aí meu colega de quarto, outro amigo que morava lá, vão com a mão. Aí a gente começou a espalhar com a mão, colocou um monte de madeira, assim, para grudar no gabinete do banheiro, né? Pronto. Todo mundo feliz. Daqui a pouco, a mão da gente começou a arder. Gente, parece que a pele ia sair. Mas era assim. E aí cada um saiu correndo para um lado para achar uma pia para poder tirar o negócio da mão. Gente, eu ria de desespero, assim. Eu ria de desespero, porque eu achei que aquilo ia, assim, sei lá, corroer minha mão. Não sei lá, igual falou, soda cáustica resolve, tipo, desse nível, assim. Nossa, eu passei uma perda nesse dia, gente, eu nunca vou esquecer. Nunca. Os três, cada um saiu correndo para um lado. Porque foi assim, todo mundo tava tranquilo. Deu um minuto, porque a gente conseguiu colocar. Deu um minuto, começou a arder. Aí foi não, aí tirou, não fez nada, na minha mão ficou normal e tal, mas fica a dica aí, gente, nunca utilizem a mão para passar um produto que tem um símbolo de veneno na frente, né? Beleza, vamos voltar. Então, qual que é a ideia? Essa é a ideia que limita um pouco aqui o tamanho das peças, justamente porque a cura não é, a cura é da ordem de minutos. Tem um slide que fala isso. Então, aqui, ó, pode chegar a 20 segundos para algumas resinas. Então, isso representa uma desvantagem. Você não consegue fazer um molde de grande dimensão. Porque imagina você misturar, igual eu falei, você mistura a areia com a resina e o catalisador, e aí solidifica muito rápido. Então, é uma limitação. Você pode mexer nisso, mas pode representar uma limitação, né? Nesse caso aí, você não pode utilizar para peças de grandes dimensões. Mas também tem peças grandes aqui, né? Igual tem aqui desse livro, essas paletas aí foram feitas, né, com processo de resina de cura frio. Então, você pode conseguir umas dimensões maiores, mas não muito grandes, né? E aí as areias são recuperáveis. É o que eu falei, você pode comprar areia, né, igual no caso anterior, com a resina misturada, é só colocar o catalisador, né, depende aí. Então, o tempo de cura depende do tipo e porcentagem de resina / catalisador. Foi o que eu falei, e conhecidos como autocura ou cura ao ar, né, porque você não precisa. Esses processos, os processos de cura, todos os processos geralmente de resina para curar, são reações exotérmicas, que elas liberam calor. Então, o que aconteceu com a minha mão era justamente que a reação é uma reação exotérmica. Então, a reação que libera calor, então estava liberando calor ali na minha mão, né? Foi por isso aí que aconteceu isso, tá bom? Mas é isso. Então, vamos para o próximo método aí. A gente já falou de areia com ligantes inorgânicos, com ligantes orgânicos, e a gente vai para agora
areias sem ligantes. Então, o primeiro método que a gente vai ver é o método que a gente conhece como método de molde cheio. Depois a gente vai ver de moldagem a vácuo e moldes congelados. Então, a ideia do molde cheio é o quê? Você vai fazer um modelo em isopor, né? Então, isopor é o que a gente conhece. Guilherme, sempre imaginei as máquinas, ferramentas que produzem aquelas máquinas gigantescas. Como assim, Anderson? Tipo aqueles programas mega máquinas. Não, tipo assim, de vez em quando eu vejo uns vídeos ou passam alguma coisa assim de umas máquinas que é muito grande, tipo assim, tem umas peças metálicas absurdamente grandes. Uhum. E para fazer uma peça daquele tamanho, fundição é a melhor opção? Fundição, com certeza. Fundição. Você gera um modelo, faz um molde de areia, um molde de areia, e é isso. Fundição entra muito bem aí, porque essas máquinas, esses processos automatizados que são rápidos de indústria, de alta produção de grande escala, eles são mais utilizados para peças menores, né? Peças maiores, igual essas máquinas muito, muito grandes, se fabrica poucas máquinas. Então você acaba fazendo, é como se fossem muitos processos artesanais. E fundição tem esse caráter meio artesanal, e alguns dos tipos têm essa coisa meio artesanal, né? Vai muita areia? Vai, mas a areia é barato, né? A areia não é tão cara assim. Era melhor fazer os pedaços pequenos e soldar. Lembra que soldar é o quê? Armengo, né? Tô brincando. Mas soldar nunca é a melhor opção aí, tá bom? Se você pode fabricar uma peça inteira, né, integral, é melhor ter uma peça integral. Alguém até compartilhou. Maior escavadeira. Isso, maior escavadeira. É igual eu falei, essas coisas aí são quase artesanais para poder fabricar. Porque com certeza essa parte da escavadeira foi fundição. Com certeza. As outras, essas vigas, essas partes que são montáveis, elas são fabricáveis em processos mais comuns. Agora, essa parte grandona aí, com certeza deve ser uma peça fundida. Com certeza. Acabou, pelo amor de Deus. Beleza, vamos voltar aqui para o molde cheio. Então, essa técnica do molde cheio é uma técnica bem interessante. Eu acho essa técnica muito interessante. Por quê? Porque você faz um molde de isopor. Só que, lógico, você não vai conseguir a melhor qualidade do mundo, né? Porque o próprio isopor, ele tem uma qualidade superficial meio ruim, né? Que são como se fossem várias esferinhas próximas umas das outras, né? Que é poliestireno, né? Isopor é o que a gente conhece, é um polímero que a gente conhece como poliestireno. Ou pode ser polimetil metacrilato também expandido. São dois polímeros que você faz como se fossem esses materiais porosos, tipo isopor, né? Você expande, você consegue materiais muito leves. Lembra que polímero é um material orgânico, né? Da química orgânica lá. Então, lembra que a química orgânica é do carbono, né? A química do carbono que a gente fala. Daqui a pouco vocês vão entender porque eu estou falando disso. Então, o modelo é de isopor, e aí é para vocês verem como é que fica a peça fundida. Como que faz? Você faz o modelo em isopor e preenche com areia. E você não compacta. Você preenche com areia, certo? E aí depois você vaza essa areia, vamos melhor aqui, eu estou falando disso aqui, né? Você faz o modelo, todas as partes do modelo têm que estarem presentes, né? O modelo em si, que é como se fosse a réplica da peça, e os canais, tanto o canal de distribuição como a parte de alimentação. Tem que ter tudo. Então você gera o modelo, coloca areia, né? Não tem nenhum tipo de aditivo. E aí você, nesse caso aqui, tem uma tampa. E essa tampa tem que ser porosa para poder eliminar os gases, né? Depois você vaza o metal onde está o isopor. E o metal, ele vai consumindo o isopor. Ele vai realizando a queima do isopor. Então, o metal, ele vai assumir o lugar que o molde tem, que o modelo tá. Então, o modelo, o molde vai assumir o lugar do isopor. É isso. O que aconteceu com o isopor? O isopor queimou e virou gás, né? Então, no caso, por exemplo, vai gerar CO2. Tá bom? E aí depois você corta e assim por diante, né? Características aí.
O modelo é feito de uma temperatura de material vaporizável, né, bem menor que a temperatura do metal, né, que é o metal líquido vai vaporizar o material. Lembra que a área, você não pode compactar muito, por quê? Porque a areia ela é permeável e esse gás ele tem que sair. Você vai fazer canais de respiro. A gente viu um vídeo que o cara fez canais de respiro para sair os gases. Né? Por exemplo, eu falei lá na fundição de areia verde, tem uma grande quantidade de água nessa areia. Essa água ela pode vaporizar. Então você tem que colocar respiro para essa água, né? Esse vapor de água não afetar a sua peça. A mesma ideia aqui, vai gerar gases. Então você pode fazer respiros e a própria areia, pelo fato dela não estar muito compactada, ela é permeável, o gás consegue passar. Bom, então nem é interessante aqui que você compacte muito a areia. Certo, características, né? Você pode fazer modelos bem grandes, por exemplo, de isopor, né? Isopor não tem problema, isopor é um material barato, você pode fazer modelos grandes de isopor. E de baixa produção, ó. É o que a gente estava falando, que a gente acabou de comentar, por exemplo, dessas máquinas grandes, né? Seria uma característica. Lógico que depois você se preocuparia, se você não se preocupa com a rugosidade superficial da peça, não tem problema. Mas esse processo não é indicado para peça que você precisa de um bom acabamento superficial e uma boa tolerância, assim, né? E aí, o que você pode fazer também é que você pode ter, primeiro, um molde em que você preenche com as bolinhas do isopor, que eu falei que tem as bolinhas do isopor, você preenche esse molde com as bolinhas do isopor, depois você tira o modelo de isopor de dentro desse molde metálico. Então é como se você tivesse um molde para fabricar um modelo de isopor, depois pegar esse modelo de isopor para colocar dentro da areia, que vai formar a caixa do molde. Não é como se fosse um molde para gerar um modelo para gerar outro molde. Pode ser, né? Então aí aquecimento com vapor, água quente, aí esses grãos eles se juntam, né? O isopor ele tem aquelas diversas bolinhas e depois elas são juntas aí por conta de temperatura, né? Elas se fixam por conta de temperatura, porque você tem aquele isopor junto, mas constituído de vários grânulos, né? É o que eu falei, o modelo já tem que ter a parte de alimentação e os canais de distribuição, ele tem que ser um modelo completo. Muitas vezes, esse modelo de isopor, você passa, para poder separar da areia, né, você passa uma camada refratária. Então, pode ser, por exemplo, a alumina. Você passa a alumina em cima dessa peça, uma parte fina, uma camada fina em cima desse isopor aí, para poder depois, imagina assim, para poder separar. Porque o que aconteceria seria que o metal, ele grudaria na areia. Por isso que você faz essa metal fundido, né? E a areia contaminaria a parte superior da peça. Só que aí, passando essa camada de alumínio, desse material refratário, né? Perceba que não é alumínio, é alumina, que é um óxido, é uma camada refratária. Com características, ligações iônicas, né? Então, de tipo de cerâmica. E aí você consegue separar depois, né? Essa camada ela não pode ser muito espessa, mas também não pode ser muito fina, né? Tem que ter uma dosagem boa aí, porque lembra que tem que ter a parte de separar os gases, tem tudo isso, né? Que a gente viu. Os gases não ficarem presos. Por que eu estava falando também dessa parte dos gases? Qual que é o grande problema? Deixa eu ver em que slide está comentando isso. Acho que é em outro slide. Eu vou falar agora, eu acho que está em outro, mas a gente pode ter contaminação da peça com carbono, né? Por conta da queima. A queima desse isopor aí vai gerar gás carbônico ou monóxido de carbono, se a queima for incompleta. E aí a gente pode alterar a composição do metal com esse carbono. E lembra que alguns metais você não quer carbono. A gente viu, por exemplo, alguns tipos de aço inox que desses tipos de aço inox mais caros eram que tinham um Lzinho na frente, que era justamente porque eles tinham uma baixa concentração de carbono. Porque o carbono ia funcionar aí como um aprisionador de cromo nessa liga, né? Então a gente não queria carbono nela. Então aí a gente pode também alterar a composição da liga, o que não é interessante. Certo. Mais características. Essa areia ela é seca, né? Não é sem ligantes, é jogada sobre o modelo, é só vibração, não compacta,
o metal é vazado em cima da parte exatamente em cima do isopor. É essencial o tempo de controle de vazamento para evitar o colapso do molde. Você não pode ficar vazando devagar e aí ficar consumindo o modelo muito rápido, porque a areia vai ceder, né? Essa é a ideia aí do que está escrito. E aí a areia tem que ter permeabilidade adequada justamente para poder ter a permitir a passagem dos gases, né? E respiros também devem ser previstos. Permite geometrias complexas, uma boa precisão dimensional, ausência de defeitos. Essa parte aqui do precisão dimensional, mais ou menos, né? Porque até a característica externa aí da peça, né? Eu peguei esse slide aqui da minha professora que me deu essa matéria, mas eu acho bastante questionável isso, porque por conta da característica do processo, né? Ele não gera uma boa precisão, uma boa rugosidade superficial. Então, você pode ter que precisar de uma etapa de pós-operação dessa peça. Bom, então, uma vantagem é que na maior parte dos processos que a gente viu, a gente gerava duas partes de moldes e juntava. Nesse caso, não tem, e aí isso gera uma parte que é uma linha de junção entre essas duas partes dos moldes. Aqui, no caso, como é uma peça que a gente coloca depois cobre de areia, a gente não tem essa parte de junção. Então, isso é interessante. Ausência de retenção de ar, adequado para a produção de pequena produção, ferrosos não ferrosos. Então, pode ser, né, de meio quilo a 25 quilos, paredes com seções de até 3,5. Certo. Então, aqui tá um esqueminha, a gente já viu mais ou menos esse esquema. Aqui tem uma peça fundida aí com essa parte de molde cheio. Então, o modelo de isopor e a peça, né? E aí tem um videozinho. Esse vídeo aqui é bem artesanal, tá, gente? Na indústria aí, lógico que a qualidade obtida é bem melhor. Mas esse aqui exemplifica bem como que é esse processo. O nome do vídeo é ótimo, né? Fiz o melhor logo do filme, fiz um logo do melhor filme de 2019, Vingadores. Então é um cara, tipo, meio que fazendo uma fundição de fundo de quintal aí. E ó, aqui ele tá mostrando pela parte de vazamento, né? O alumínio líquido aí, fundido, ele vazou em cima do isopor, né? Aqui não vai, mais para frente já dá para ver melhor. Então, aqui ele está cortando o isopor no símbolo dos Vingadores aí, a caixa de madeira, né, para o molde, preencheu com areia, preencheu a peça, não pode compactar muito, né? Aí ele está agora acendendo como se fosse a forja dele, né? Ele vai jogar umas peças de alumínio aí. Fundiu o alumínio. Aí, aqui, ó. Ele vaza literalmente em cima do isopor. E aí vocês vão perceber que do outro lado vai sair, o isopor vai queimar. Do outro lado, ó, tá vendo? Queimando do outro lado, ó, a fumaça. E aí sumiu. Do outro lado de lá agora é metal, alumínio. Aí agora vocês conseguem perceber que tá, tipo, saindo os gases, ó. Ó, fica uma parte mais escura aqui no central, ó. Ó, viram? São os gases, o isopor queimou, né? Saindo aí. Provavelmente também é porque essa areia tem umidade, né? Vocês estão vendo que é uma areia aí. Provavelmente estava jogada aí e ela tem uma areia, e ela tem uma certa umidade, tá bom? Então isso também pode ser vapor de água aí. Era para se utilizar areia seca, né? Mas aí agora é só tirar, assim, que a areia nem compactada, tá, né? Direito. Aí tá tirando a areia que ficou aí no meio, né, da letra.
Agora ele vai tirar as rebarbas e também lixar. E aí, percebam que aqui o isopor também, esse isopor era um isopor bem, assim, com a qualidade superficial ruim, né? Mas a gente consegue ver as marcas do isopor, né? Agora ele vai lixar, né? Mas é isso, aqui acabou a parte de fundição. O que ele vai dar é só um acabamento melhor para essa peça aí. Esmeril. E aí pronto, ficou brilhante, né? Mas também tudo tem a ver com o primeiro molde dele, né? O modelo dele. Minha avó fez um igualzinho esses dias. Ai, ai. Mas tudo tem a ver com o modelo, né? O modelo não foi muito bom, então o resultado aí também não foi tão bom assim. Assim, lógico que foi ótimo, dava para ver a letra e tal, mas se ele tivesse se preocupado em ter um modelo bem bonitinho, né? A qualidade superficial poderia ter saído bem melhor. Ele teria tido menos trabalho. Certo. Então esse é o tipo aqui que a gente viu de molde cheio. Vamos para o próximo, que é o moldagem a vácuo. Lembra desses aqui que a gente está falando, são os sem ligantes, né? Não sei se vocês lembram lá, são os sem ligantes. Esse aqui, areia sem ligantes. Então, como é que faz para fazer esse a vácuo? Então, a ideia aqui, né, é que essa imagem está meio pequena, né? Peraí, rapidão. É ruim, mas agora vai ficar melhor, eu acho, para ver cada etapa. Então, vamos primeiro falar da 1 e a 2 e a 3. Então, a gente vai ter um modelo. Essa parte aqui, isso daqui, ó, é o modelo. Percebam que esse modelo, ele tem canais. Então, esses canais aqui, isso daqui é uma cavidade, ó. Isso daqui que eu tô... Deixa eu pegar outra cor. Pronto, esse aqui é melhor, que dá para ver, é translúcido. Então, isso daqui é uma cavidade. Então, isso aqui é um modelo de material sólido. E isso daqui é uma cavidade. E aí, a gente tem diversos furinhos aqui, ó. Certo? E isso daqui é o canal de vazamento. Ok. O que acontece? Aqui eu vou vir com um filme plástico. Isso daqui é um filme plástico. Bom? E aí você vem aí com isso daqui são resistências. Então você vai pegar, aquecer esse plástico e vir com esse polímero, perdão, esse polímero. Você vai vir com esse polímero, tanto faz, no caso vai ser um polímero plástico mesmo, né? Então esse polímero aí termoplástico você vai passar em cima colocar em cima desse molde. E aqui no caso você vai ligar o vácuo. Então, com o vácuo puxando aqui, e ele passa por meio desses canais que tem no meio da peça, né, do modelo, esse polímero ele vai assumir o formato da peça, do modelo, tá bom? Certo. Depois disso, a gente vem aqui, cobre com a caixa, que também você pode, tem as cavidades aqui, tá bom? E aí você cobre com areia. E aí, depois que você cobrir com areia, você vai ligar o vácuo em cima também, tá bom? Então, aqui na parte 7, aqui você vai puxar, né, realizar o vácuo embaixo, aqui, e depois vai ligar o vácuo em cima também, tá bom? Então, o vácuo em cima também. E aí, a parte de cima, que é bem interessante, a parte de cima,
Depois que você ligou o vácuo, ela vai manter como se fosse um molde. Então foi bem interessante. Perceba que essa areia ela não tem ligante nem nada. Você colocou a areia em cima desse polímero, ligou o vácuo, né, uma espécie de sucção aí, e aí você conseguiu um molde. E aí, depois, para você retirar uma peça da outra, você pode, ao invés de tirar o vácuo, né, soprar aqui embaixo, tirar o vácuo. Aí você consegue separar. Agora você junta as duas partes aí, as duas partes do molde, e aí você vaza. Depois, para você tirar, você sopra, né, tira o vácuo, e aí essa areia ela é colapsável, né, porque ela estava presa só por conta do vácuo, beleza? E aí a peça sai. Esse tipo daqui eu acho muito interessante. Ele lembra muito um processo que a gente faz para polímero. Deixa eu tentar buscar um vídeo. Eu dei uma aula para o pessoal de produção sobre polímero. E aí tinha um vídeo lá que era justamente isso. Deixa eu ver se eu acho para mostrar para vocês. Deixa eu abrir a aula aqui. Lá em polímero, eles chamam isso de termoformagem, esse processo de colocar um polímero em cima de um. Deixa eu ver se é esse vídeo aqui. Pronto, esse vídeo é um. E eu acho que tem um outro também. Aqui tem um outro, mas ainda não é esse que eu quero. Mas já é o suficiente. Então, certo. Ó, eu vou mostrar para vocês a ideia de como esse polímero ele adere na superfície de cima, tá bom? Então, vocês vão ver que a técnica lá para polímero chama termoformagem. E é um tipo específico de termoformagem que é termoformagem a vácuo. Então tem muito a ver com o que a gente está falando, né? A gente vai fazer vácuo pela superfície de baixo para poder o polímero aderir ao modelo, tá bom? Então aqui é poliestireno, é um tipo de polímero, e aí selou esse polímero, essa placa que ele colocou, ela vai ser aquecida. Deixa eu ver se mostra. Aí, ó. Essa parte de cima é uma resistência. Então, ó, vocês conseguem ver até uma luzinha meio alaranjada. Então, tá aquecendo. Para esse polímero ficar mais maleável, né? Mais dúctil. Aí tira. Já tirou direto. Peraí. Ah, esse daqui não tira. Ele já faz o vácuo direto aqui. Não, essas músicas. Aí vai ligar o vácuo. Acho que tem a parte que ele liga o vácuo. Aqui não dá para ver. Acho que outro vídeo dá para ver melhor. Isso daqui. A parte, o topo de cima, ele é... Aí, ó, agora deu para ver sim. Aí ligou o vácuo. E aí puxou esse polímero e ele assumiu a forma da parte de baixo. Bom, então é assim que faz. Aquece o polímero de cima, a chapa de polímero de cima, liga o vácuo embaixo, e aí ele adquire a forma. Aqui, então, a gente vai partilhar muito dessa ideia, né? Aqui tem um outro vídeo onde eu tenho também, aqui com diversos tipos de materiais, como se fosse para mostrar a versatilidade aí da máquina, tá bom? Então, tá quente, lá as resistências, deixou o polímero mais dúctil, e aí ligou o vácuo, né? Deixa a parte, ligou o vácuo. E aí teve o formato. Então ele faz com diversos materiais, com diversos formatos. Aqui, ó. Se eu não me engano, isso aqui é um polipropileno, é bem mais duro. Isso só serve para placas, Guilherme? Essa ideia aqui da termoformagem, sim, para placas. Percebam que você não consegue geometrias tão complexas com esse tipo de termoformagem aqui, né? Você consegue detalhes bem interessantes, mas não é tão complexo assim.
a peça não pode ter nenhuma reentrância, que o polímero ele não entraria. Então tem limitações aí quanto à geometria da peça, né? Tem esse detalhe aí. Então aqui a ABS, né, formando aqui duas máscaras. Certo? Então, isso daqui que eu mostrei desses vídeos é só a ideia de como o polímero adere à superfície do modelo, né? Então, lembre que tem processos adicionais. A gente mantém a areia junta aqui em cima, né, nessa parte aqui do 6, justamente quando a gente liga o vácuo aí, né? Preenche com a areia, liga o vácuo, e aí isso fica junto. E depois, para você retirar, você tem que tirar essa sucção aí, ok? Então, aqui são detalhes de um sistema automatizado de uma linha de vazamento em carrossel aí, onde a gente tem diversos... a gente vai como se fosse... Cada uma dessas aqui tipo, coloca o macho, coloca o molde, liga, tem a parte do vazamento, aí vai retirando, espera esfriar, e depois tira. É como se fosse uma linha aí contínua de fabricação. Certo, então começou no Japão aí nos anos 70, o modelo é feito de madeira, plástico, metal, tem essa versatilidade aí, porque você não precisa que esse modelo não vai ser aquecido igual na moldagem esqueci o nome, na moldagem em casca, né? O molde não vai ser aquecido, o modelo não vai ser aquecido. Então você não tem essa necessidade do modelo ser de metal, por exemplo, mas você pode ter, né? Então tem essa versatilidade. E aí esse modelo é revestido com essa película de plástico, depois é aplicado nesse plástico, né, nesse polímero, vácuo aí de meio bar, ou então 5 vezes a menos 3 kg-força por metro quadrado. Areia seca, lembra que não tem ligantes, ou que tem uma granulometria baixa para poder ter esse efeito aí, né, de compactação quando você ligar o vácuo, né, retirar o ar. Vibração para acomodação da areia, a areia é coberta por película de plástico, a gente já falou. Vácuo é feito na areia, já falou. A injetado no modelo, a película se desprende, já falou. Isso aqui são as etapas, né? A parte do molde são montados, é realizado o vazamento. Metal é vazado diretamente no molde. Depois do vazamento, a ar sob pressão é mantido no interior do molde para evitar o colapso da areia. E aí, vácuo é mantido na areia, ar e gases são retirados do molde pelo molde de vácuo e desmontagem. São as etapas aí do que eu já falei lá em cima. Aqui os tipos de areias que podem ser utilizadas, né? Silicose, que é tipo areia de praia, né? Que é a base de silício. Tipo, areia de praia, não é que é areia de praia, não, mas é tipo, né? Zirconíceas, cromitas ou areias que possuam uma granulometria aí, pequena para poder passar o vácuo. Prevenção da penetração de areia de metal na areia por conta lá, né, a gente pode passar uma camada de cerâmica, igual eu falei, daquela camada refratária que a gente passou em cima do molde aqui cheio, em cima do isopor, eu falei que passava uma camada de material refratário, a gente também pode passar uma camada de material refratário aqui. E aí previne a contaminação na caixa, né, do metal pela areia. Os modelos têm alta durabilidade porque não sofrem erosão, você não vaza, você não compacta a areia em cima do modelo, né? A areia é bastante abrasiva. Então você não fica compactando a areia em cima do modelo para formar o molde. Aqui você está colocando uma película de plástico em cima do modelo, né? Esse polímero, pessoal, esse polímero que coloca em cima do molde, eu lembro que eu dei para esse pessoal de produção essa disciplina, em torno de 60 graus Celsius aí, tá bom? Então, é uma temperatura baixa. O metal aí, ou a madeira, não vai sofrer grandes consequências por conta dessa temperatura. Então, uma boa durabilidade. Para modelos complexos, isso é bem interessante, que o modelo tem uma durabilidade grande, né? Então, são utilizados filmes plásticos, contacto, né? Podem ser de etiloacetatos, etilenos ou vinil acetato. Nos materiais que a gente viu lá, tinha um que era justamente acetato, não sei se vocês viram o escrito, né? Passou rápido, não falei, mas tinha um que era justamente acetato.
Para recobrir a areia, filmes de menor custo, como polietileno de baixa densidade. E aí os filmes são bem fininhos, né? 0,006 milímetros. Vantagem do processo: menor custo do material, maior vida dos moldes, não libera poluente, não ocorrem defeitos nos fundidos, devido a ingredientes voláteis, por exemplo, como o do isopor. A areia é 100% recuperável porque a areia ficou separada, né? A gente colocou uma camada que separava a areia, então a gente pode reaproveitar essa areia 100%. Produtos fundidos de boa. Aqui, esse método ele é bem interessante porque a qualidade é muito interessante, muito boa por conta desse polímero, né, que está recobrindo, né? Então, produtos fundidos livres de trincas e tensões residuais, que é bem interessante. Ele pode dilatar e contrair por conta desses vácuos que estão sendo feitos, né? Não é igual no outro que a gente tem um polímero, uma caixa, e aí um metal resfriando, e esse metal resfriando, ele tem a tendência de contrair. Nesse caso, né, é como se aliviasse um pouco disso, porque o molde, ele tá sendo feito uma pressão externa, né? E aí, depois a gente vai ver, vocês vão entender isso que eu estou falando, quando a gente for ver um outro processo mais para frente, que é o processo de CLA. Esse processo CLA, ele mostra justamente isso, porque ele também trabalha com vácuo. Você meio que puxa o metal para dentro da peça por conta desse vácuo, né? É meio interessante aí. Então, não é literalmente isso, mas você faz com que esse efeito aconteça em pequena proporção aqui nesse tipo de fundição, e aí por isso que você não produz tensões residuais. Pode ser para metais ferrosos ou não ferrosos, peças grandes aí, né, de 100 a 2.500 quilos, reduzida espessura de parede, 3 milímetros, podem ser automatizáveis também, igual eu mostrei aqui em cima, né, nessa figura. É interessante até que seja automatizável, né, que fica bem rápido essa parte porque a areia também é reutilizável, então é só você ir reaproveitando essa areia. Então é versátil. E agora a gente vai para o último tipo de molde com não ligante, que é o molde congelável. Então esse aqui é bem direto, a ideia, né? Que é você misturar a areia, você pode adicionar argila também, mas lembra que a gente está falando de processos com não ligantes, então não necessariamente você precisa dessa argila. E aí você faz o molde, a ideia é a mesma ideia, por exemplo, do molde de areia verde. Você faz o molde e aí depois você congela esse molde, tá bom? Então, essa areia ela vai ficar coesa, vai ficar ligada por conta desse congelamento. A areia corre para a formação da espessura de sólido suficiente para conter o metal. E aí, esse molde aí de areia congelável, ele é depois colapsável, ele acaba caindo, mas o metal já solidificou na superfície, né? A desmontagem é instantânea, justamente porque estava um material congelado, quando você vazou um metal ali dentro, né, você aumentou muito a temperatura e o molde colapsou. A areia também é 100% recomendável, recuperável aqui, até porque o processo aqui, ele o molde sai na hora, né. Você nem tem ligantes aí, só tem a água, né. Então, o molde fica com boas propriedades mecânicas, comparáveis aos moldes lá de silicato que a gente viu, como com ligantes inorgânicos. Tempo de bancada, no caso, para o congelamento, né? Esse tempo, porque aqui, no caso desses slides, ele mostra muita comparação do tempo de fabricação de moldes. Por exemplo, a areia seca, a gente tinha um tempo de bancada grande também, para fabricar o molde, que a gente tinha que levar o molde na estufa, no forno. Então, aqui, por isso que ele está falando desse tempo de bancada aí, para poder congelar e tal, né? A permeabilidade depende da granulometria, da temperatura de congelamento aí do molde, né? Da água, no caso, da mistura. Permeabilidade superior da areia verde e do processo silicato. Ok. Esse processo foi desenvolvido recentemente, né? Nos anos 70 aí na Rússia. Então aqui tem um esqueminha aí com congelamento com CO2, com nitrogênio líquido, né?
E aí, logo depois do vazamento, aí, a areia, o molde é colapsado, né? E a areia é recuperada. Pode ser para ligas ferrosas e não ferrosas, de gramas a quilos, ligas de alumínio, ferro nodular, que é uma espécie de ferro fundido, vocês lembram? Bronzes, aços e aços inox. O produto tem uma boa qualidade, é bom para ligas de baixo ponto de fusão. Aqui, no caso, essa parte que está falando de zona coquilhada, aqui vocês não tiveram ainda dessa parte de microestrutura relacionada à fundição. Como o exterior da peça ele começa a resfriar de uma forma, e aí depois a peça... vou mostrar aqui. Por exemplo, aqui está a parede... Aqui está a parede do molde, por exemplo, a peça está aqui dentro. A temperatura aqui é bem menor, certo? E aí você forma uns grãozinhos bem pequenos aqui, depois você forma aqui grãos colunares. Você tem essa primeira parte de grãos pequenos formando a superfície, depois você tem grãos colunares aqui crescendo por conta da diferença de temperatura. E aí, por conta, aqui também está tendo resfriamento, né? Aqui está tendo troca de calor. Vou colocar aqui como troca de calor. Então, aqui do lado também tem essa parte desses grãozinhos e essas zonas colunares. E aí, aqui começa a ter formação de grãos grandes, né? E esse tipo de estrutura aqui, ele é bem característico para processo de fundição. Esses grãos maiores aqui, assim, onde ficou com temperatura alta por menor tempo. A gente viu essa relação entre temperatura e tamanho de grão, né? Tem essa estrutura bem característica de fundição. Isso daqui não é dessa matéria, né? Vocês precisarem de uma matéria específica para ver isso. Eu vi isso na matéria que eu fiz na pós lá, como era uma matéria que a gente podia fazer, eu acabei pegando. E aí, esse tipo de estrutura aqui, lembra que a gente tem que controlar o tamanho de grão. Então, às vezes, essas estruturas elas não são desejáveis, principalmente para materiais que você precisa de propriedades controladas. Então, aqui, o que está falando nesse caso é que a gente evita essa zona colunar aqui, né? E aí, esse é uma vantagem desse tipo de processo, né? É isso que está querendo dizer. Mas eu nem vou me ater muito a esse detalhe, não, porque aqui, ó, aqui, que eu acabei de mostrar para vocês, ó. Então, aqui tá vendo, ó, isso daqui são grãos mais ou menos do mesmo tamanho. Então, a gente fica aqui com a estrutura isotrópica, que é o que estava falando lá, que é interessante. E aqui são esses grãos colunares, né? Não lembrava que tinha esse slide aqui, não. São esses grãos colunares que a gente estava falando. Isso daqui a gente gera estruturas anisotrópicas. O que é algo anisotrópico? É que anisotropia é que a propriedade mecânica ela vai variar com a direção que você está solicitando, né? Certo. Então a gente vai para os dois últimos processos. Eu não dei intervalo hoje, né? Perdão, gente. Eu acabei falando direto. Então vamos terminar, já que faltam só dois processos. A gente vai ver um processo daí que é um dos mais famosos para a parte de processos refratários, um dos mais utilizados, né, que é o processo de cera perdida. A gente viu um videozinho desse processo de cera perdida na outra aula, que eu mostrei do processo de fabricação de joia, que fabricava uma árvore de cera. Não sei se vocês lembram desse detalhe do vídeo. Então a gente projeta o modelo, né? Aqui, esse modelo, aqui nesse caso, ele está sendo fabricado injetando cera dentro de um molde. Mas a gente viu lá, naquele caso, que a gente podia ter prototipagem desses modelos de cera, tá bom? Ou esculpidos aí, né? Mas a ideia aqui é que você faz um modelo de madeira, depois gera um molde, e aí com esse modelo de madeira aí, você consegue gerar, por exemplo, talvez um molde um molde permanente, e aí você consegue ir sempre vazando a cera, né, que derrete, que funde a temperatura baixa,
não tem problema aí pode ser moldes mais, não precisam ser de metal. E aí você vai, no final, o que eu quero dizer é que no final das contas você vai ter um modelo de cera. Então você vai ter como se fosse a réplica da peça de cera. E aí você forma uma árvore, né? E você pode, esse processo é muito utilizado com árvores, como por exemplo as joias. Você coloca diversos modelinhos de cera colados nessa árvore central. Depois você faz um banho numa lama refratária. Essa lama, ela pode ser de zircônia, tem uns materiais aqui, ó. Silicatos, zircônias, alumina, tem diversos tipos de lamas refratárias que você pode cobrir. E aí tem alguns processos que você faz esse processo de banho, né, diversas vezes, aí para ter uma superfície de lama refratária em cima desse material aí. Aqui tem uma espécie de outro de cobertura, né, desse molde com outro material, né, onde tem esse partícula aqui, a gente tem uma espécie de cobertura porque vai ficar como se fosse uma casca de material refratário em volta desse modelo, exato. O molde vai ser como se fosse uma casca em volta desse modelo. E aí depois você vai realizar o desenceramento, você vai aquecer essa peça aí, esse molde com esse modelo cerâmico, modelo de cera, e aí a cera vai vazar e vai volatilizar também, né? Vai vaporizar. Depois você vai realizar, como esse material refratário, né? Você pode ter coberto aí para material que requer um endurecimento. Então você realiza a cura, depois você vaza. Daqui para frente é igual, né? Você vaza o metal líquido e pronto. Tá? Então, em inglês, o nome disso aqui ou é cera perdida, que é lost wax aí, wax é cera, ou investment casting. Nesse caso, os moldes, esses dois processos aqui, né, eles são de moldes de modelos colapsáveis, né? Você vai perder o modelo. Você vai ter que gerar um modelo para cada vazamento, né? Então, a árvore aí de modelo para cada vazamento. Então, isso é muito utilizado para esculturas, apesar de ser um processo muito antigo, e joias, né? Utilizado para joias. Joias, a gente viu lá que é muito utilizado, cera perdida, e ele ganhou importância a partir da década de 40, mas é um processo conhecido há muito tempo. Então, esse processo, uma das grandes características, você pega livros, uma das grandes características dele é a precisão. Então, tem uma precisão muito boa para esse tipo de base de fundição aí. E é o que eu falei, o modelo é consumível, você precisa de um modelo para cada vazamento. Eu já falei. Essa parte é formada uma casca lisa, essa lama, ela forma um material com a rugosidade superficial bem baixa, porque a cera também é bem lisa, né? Então fica uma peça com acabamento muito bom. Então é mergulhado num leito fluidizado, depois precisa curar, é isso. E aí depois quando essa parte da cura, nessa temperatura alta, a cera é perdida, né? A parte que resta da cera que pode ficar, ela é garantida que é volatilizada aí. Então aqui tem uma árvore de vários modelozinhos aí, né, de cera, e aí depois que é coberta com essa lama refratária, como é que fica a casca em volta desse modelo, né. Eu posso garantir que o molde também, porque como eu consigo geometrias bem complexas, eu posso garantir que o metal preencha todas essas cavidades com centrifugação. Então eu posso só vazar com gravidade, ou eu posso, além disso, ter centrifugação para preencher todas as cavidades, né? Eu quebro essa casca, aqui nesse caso essa parte branca, né, é a casca de lama refratária, eu quebro, tenho que quebrar isso, ela curou, né, ela vai ficar durinha aí, você quebra, para retirar a peça. Tem uma boa precisão, é utilizado para aços ou outras ligas, para ferro ou não, geometrias complexas, eu falei, ou pode ser para... Aí, a ideia é que você não precisa utilizar também grandes quantidades de cera, né? Então você utiliza isso para peças pequenas. Custo de equipamento, você precisa mergulhar essa árvore, né? Para poder, quando você cola, você precisa mergulhar essa árvore nesse banho de lama refratária, né? Então
fica meio difícil para peças muito grandes aí também. Aí produtos gerados com lama, com cera perdida, né? Então a gente tem um vídeo aqui para mostrar para vocês. Eu já tenho um vídeo que eu mostrei na outra aula, né? Tem esse vídeo aqui também. Esse vídeo aqui eu peguei dessa aula desse cara, né? Alguém mandou uma pergunta, eu nem vi, perdão. Tem que ter o molde do molde. Eu falei também que precisa ter o molde do molde se você for gerar naquele esquema lá, mas você pode gerar o molde, o modelo, diretamente a partir de, por exemplo, impressão 3D. Eu vou voltar aquele vídeo das joias lá, que a moça fala que é gerado por prototipagem. Bom, Júlio perguntou aí. Você pode gerar esse modelo por prototipagem, em cera. Hoje em dia é possível fazer isso. Então, certo. Então, aqui tem um videozinho, né? De cera perdida, aqui são exemplos de peças. Não tão boa qualidade superficial, né? Aqui, ó, peças bastante complexas, né? Conseguem ver geometrias bem interessantes aí. Aqui, ó. Aqui, esse, no caso, ele tem o molde, que vai gerar o modelo, que vai gerar outro molde. Igual o Júlio falou. Então, injetou cera dentro do molde aí. No caso, é um molde metálico, que ele é utilizado várias vezes, né? Ele está desmontando, e aí eu tenho a pecinha de cera. Você vai ver uma cera verde. Vocês vão ver que é bem interessante. Aí esse é o molde aí dessa, sei lá que peça é essa, né? Pronto, aí ele vai fazer uma árvore. Então ele está colando aí as peças de cera em um suporte, que é o que eu falei, que é a árvore. Ele está fazendo uma árvore aí de materiais. Colando várias, fez a árvore. Agora ele está fazendo o banho na lama cerâmica, na lama refratária, né? Que é de material cerâmico. E esse banho, né, é bem interessante aí dessa lama. Aí seca, isso é feito várias vezes, ele seca um pouco. Tá tendo um jateamento também, né, de algum material ali, de areia. Esse processo ele pode ser feito várias vezes, né, para poder aumentar a espessura, tá vendo? Uma lama pode ser uma areia com ligante, né? Esse último aí é uma areia com ligante, e aí formou essa árvore desse material. Aí agora a cera foi colocado, vai ser o material. Lembra que tem a cera dentro, né? E aí agora colocou dentro de um forno e essa cera aí foi perdida, foi volatilizada. Então agora são os moldes, né? E agora vai ser vazado um metal. Aqui aqueceu ainda para poder garantir a volatilização dessa cera, né? E aí está sendo vazado o metal dentro desse molde aí. E ó, agora está vibrando esse molde para poder quebrar essa parte aí do molde. Tá vibrando o molde com a peça, né? Para poder quebrar o molde. E aí tem as árvores das peças. E depois é só separar essas peças dessas árvores. Aí tá separando. Aí tá lixando, dando um acabamento melhor. E vai ter o controle aqui, daqui para frente é só o controle de qualidade e tal. Então vamos para o último processo, que é o de CLA. Aqui tem um esquema do processo de cera perdida, a gente já viu, são como se fossem imagens desse vídeo que a gente acabou de ver. O último processo, então, é o processo CLA. Nesse processo, é bem interessante que ele utiliza pressão. Então, é a mesma ideia lá que a gente viu, que a gente vai ter que utilizar uma espécie de vácuo. Então, é um processo que foi utilizado, que foi desenvolvido recentemente, e aí o bom desse processo é que a gente não gera muitas rebarbas.
né? Como que esse processo é feito? Você tem aí uma cavidade onde você vai gerar vácuo dentro desse molde. Então aqui, ó, essa parte aqui é o molde, né? Deixa eu pegar outra. Aqui. Isso daqui é o molde, a gente consegue ver as cavidades aí das peças, né? Que vão dar origem às peças. Perdão. Esse é o canal de distribuição central, aqui, né? Esse canal aqui é o canal de distribuição central, que também tem o canal de alimentação, né? E aí, como é que a gente faz? A gente tem isso tudo aqui dentro de uma câmara onde a gente realiza vácuo. Vocês estão vendo que onde vai estar o metal fundido? O metal fundido está na parte de baixo. O metal fundido está aqui embaixo, ó. E aí, por conta do vácuo que está sendo gerado, esse metal ele sobe e preenche essas cavidades, por conta desse vácuo. E aí, depois que esse metal ele preenche essas cavidades, lógico que, como essas partezinhas aqui são mais finas, a gente tem um resfriamento e uma solidificação mais rápida aí nessas partes finas. E aí, lógico que você controla isso com o tempo, você depois tira o vácuo e o metal que tem aqui no meio, que você antes você tinha que cortar e jogar fora, ele ainda está fundido e ele volta. É bem estranho, né? Pensar nisso. Mas ele volta. E aí você tem só as peças. Você desmolda só as peças. Você não precisa desmoldar as partes dos canais, você não precisa separar, né? Na verdade, você precisa, mas bem pouco, né? Outra aplicação para isso daqui é para ligas sensíveis à oxidação. Aí você está utilizando um ambiente com baixa consideração de ar aí, né? Então, esse processo ele é bem interessante aí para esse tipo de liga. Então, a gente evita essa parte de corte de canal, né? Elimina refúgio, é um processo bem mais enxuto, não tem turbulência por conta dessa parte do vácuo, é preenchido de uma forma bem interessante, né? Redução de gases também. Então, essas são as vantagens aí desse processo, né? Certo? Então era isso que eu tinha para falar da aula de hoje. Vocês querem perguntar alguma coisa? TV Não. aqui é temperatura de vazamento, né? Certo? Então foi isso. Eu não dei um intervalo. Aí eu fui seguido, mas tomara que não tenha sido extremamente cansativo.